profissionais de ensino superior, trabalhadores de transporte coletivo e pessoas de 55 anos serão vacinadas nesta semana. A Prefeitura de Ubá divulga nova programação de vacinação contra a Covid. Confira aí, ó. Hoje, segunda-feira, de 8 às 15 horas, no Horto Florestal, vacinação de primeira dose de pessoas com 56 anos completos ou mais. Vacinação de primeira dose de pessoas de 18 anos ou mais com comorbidades ou deficiência permanente. Vacinação de segunda dose de pessoas vacinadas com a primeira dose de AstraZeneca até 31 de março. Virando aí, nós temos amanhã, terça-feira, de 8 às 15 no Horto Florestal, vacinação de primeira dose de profissionais de ensino superior de 18 anos ou mais que trabalhem em instituições de ensino de Ubá. Lembrando que a vacinação não inclui estagiários, trabalhadores da Secretaria de Educação e da Superintendência Regional de Ensino. Vacinação de primeira dose de profissionais da educação básica profissionalizante. Vacinação de primeira dose de pessoas com 56 anos completos ou mais. Vacinação de primeira dose de pessoas de 18 anos ou mais com comorbidades ou deficiência permanente. Vacinação de segunda dose de pessoas vacinadas com a primeira dose de AstraZeneca até 31 de março. Na quarta-feira, de 8 às 15, no Horto Florestal, vacinação de primeira dose de trabalhadores. Nesta etapa, apenas motoristas e cobradores de transporte coletivo municipal, intermunicipal e estadual, residentes e trabalhando em Ubá, a partir de 18 anos de idade. Vacinação de primeira dose de pessoas com 56 anos completos ou mais. Vacinação de primeira dose de pessoas de 18 anos ou mais com comorbidades ou deficiência permanente. Vacinação de segunda dose de pessoas vacinadas com a primeira dose de AstraZeneca até 31 de março. Na quinta-feira, também no Horto Florestal, de 8 às 15, vacinação de primeira dose de pessoas com 55 anos completos ou mais. Vacinação de primeira dose de profissionais de ensino básico e superior de 18 anos ou mais, que trabalhem em instituições de ensino de Ubá. Vacinação de primeira dose de trabalhadores, motoristas e cobradores de transporte coletivo municipal, intermunicipal e estadual, residentes e trabalhando em Ubá a partir de 18 anos de idade. Vacinação de primeira dose de pessoas de 18 anos ou mais com comorbidades ou deficiência permanente. Vacinação de segunda dose de pessoas vacinadas com a primeira dose de AstraZeneca até 31 de março. Agora, na sexta-feira, de 8 às 15, no Horto Florestal, vacinação de primeira dose de pessoas com 55 anos completos ou mais. Vacinação de primeira dose de pessoas com 18 anos ou mais com comorbidades ou deficiência permanente. Vacinação de primeira dose de gestantes e puérperas acima de 18 anos. Vacinação de segunda dose de pessoas vacinadas com a primeira dose de Coronavac até 10 de junho. E no sábado, para fechar aqui o calendário, de 8 às 12 horas, tá? Na Policlínica, aí já não é no Horto, na Policlínica e unidades de saúde Esquiavon, Coab, São Domingos e Santa Bernadette. Vacinação de primeira dose de pessoas com 55 anos completos ou mais. Vacinação de primeira dose de pessoas de 18 anos ou mais com comorbidades ou deficiência permanente. Vacinação de segunda dose de pessoas vacinadas com a primeira dose de AstraZeneca até 31 de março. Muita gente, né, durante a semana. Vacinação anda a todo vapor. Falando nisso, o governo de Minas apresenta o calendário de vacinação contra a Covid-19 para todos os adultos mineiros. Acompanhe na tela. Faixa etária de 55 a 59 anos, início em junho. 50 a 54 anos em julho. 35 a 49 anos em agosto. 25 a 34 anos em setembro. E 18 a 24 anos em outubro. Está aí, então, a previsão da vacinação em Minas Gerais para todos os adultos. Até outubro, todos os adultos até 18 anos estarão tomando pelo menos a primeira dose da vacina.